Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com o Maurício Bellinello. Quem é o Maurício? Ele é trader, ele é professor, ele é mentor, é o cara do mercado, gente, e vocês vão conhecê-lo agora. Oi, Maurício, tudo bem? Oi, Roberta, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. É uma satisfação enorme. Muito obrigado, Roberta, pela gentileza do convite. Vamos bater um papo legal hoje aqui sobre esse mercado que eu adoro. Não, sem dúvida, eu sou uma super fã do Maurício, de verdade, a gente se conheceu numa live, é o que proporcionam essas lives, né? Hoje também sou aluna do Maurício, porque investir em commodities também é um outro mundo, e isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Maurício, como você começou a sua carreira? Conta pra gente como você entrou nesse mundo de investidor de commodities. Tá bom, eu tô com 41 anos hoje, né? Moro aqui em Curitiba hoje, atualmente. E lá para os idos de 2002, 2001, nem lembro mais, acho que foi 2002. Eu na faculdade, morando em São Bernardo, onde eu morava na época, fadado a ser o gerente da Volks, que era o grande sonho da região lá, alguém trabalhar numa grande montadora e tudo mais. Dentro da faculdade, conheci um professor, Cícero Soares, que ele já operava no mercado na época, ele dava umas aulas lá de química, não sei o que na época, engenharia ambiental, faculdade. E aí um dia desses a gente acabou se aproximando e ele começou a comentar que ele comprava ações e vendia ações, é algo que eu meio só tinha ouvido falar. E aí a história começa a avançar e a gente entra, tipo, sai da aula, às 11h30 da noite a gente entra no chat do UOL, uma sala vazia qualquer, a gente se encontrava para ele começar a falar com a gente. E ali eu fiz minha primeira operação na conta da minha mãe, na época eu tinha 22 anos, 23 anos, e ali eu começo, né? E aí a partir dali eu começo forte no mercado de ações, forte para os meus tamanhos na época, o meu tamanho na minha época lá, né? E aí começo dali até o final de 2007, operando comprado no mercado de valores. Muito bom lembrar que o mercado de valores naquela época, o grande bull market, né, do super ciclo da China, que eu vinha de identificar só 20 anos depois, aquilo era um super ciclo, né? Eu falei que eu viria um grande gênio da Bolsa, eu e a torcida do Corinthians, porque naquela época qualquer tese das mais esdrúxulas que você criasse dava certo. Eu vou comprar o papel XYZ, e você podia dar a explicação mais O que você idiota do quisesse. mundo, que subia. Então aquela foi uma época formadora de gênios, né? Porque todo mundo era gênio nessa história. E aí, em 2008, eu falei, agora sou bom demais, eu vou viver de day trade agora, na época em ações ainda. E aí larguei tudo em São Bernardo e fui morar em Salvador com um amigo meu, Marcos, que também era amigo nosso na época da faculdade, amigo do Cícero. E aí, vamos viver de day trade. E aí eu E vou isso que é para... legal, né? Você trabalhar no mercado, às vezes você também é independente. Você mudou e falou, vou morar em Salvador. E Era aí, uma possibilidade teórica, né? Aí eu fui teórica. descobrir na prática se ela era viável. E aí eu vou para Salvador perto de abril para maio de 2008, né? E aí, vamos viver de day trade? Vamos! Eu devia ter na época, assim, dinheiro meu, que eu já estava perto dos 29 para 30 anos já. Eu devia ter, na época, uns 75, 80 mil reais, eu não lembro mais em detalhes, né? Que Uhum, hoje seria coisa de 150 mil, uhum, que para mim era um mundo de dinheiro, né? Imagina, uhum. nem é tanto assim, mas para mim era um mundo. Não, nos 30 Bom, tá tranquilo, pô. pô, tá bom, né? Imagina, e agora eu vou viver de day trade, vou ter 1 milhão em 6 meses agora. Agora eu vou ficar Lógico. rico, né? Bom, eu chego lá em final de abril, início de maio. Para quem não se lembra, a crise de 2008 eclode em junho, um mês Verdade. depois. Olha, para deixar a história longa mais curta, eu perdi em 4 meses uns 80% de tudo que eu tinha juntado na minha vida. Assim, o gênio voltou para a lâmpada, entendeu? Assim é o que eu costumo falar. Voltou para a lâmpada. Muito boa analogia. Porque é isso. E aí eu volto, acabou o dinheiro, volto para casa da minha mãe, sem Uhum. grana, né? Sem grana, pouca grana. Mas naquela época, Roberta, eu tive que decidir duas coisas. Ou eu voltava à minha rotina normal, trabalhando lá onde quer que seja, e voltando ao destino que me foi imposto, né, de trabalhar numa Volks, ou eu não fazia isso, eu ia aprender. E por Uhum. alguma carga d'água, eu falei que eu vou aprender esse negócio. E eu Uhum. volto para casa da minha mãe e eu começo a estudar, tipo, não é nenhum exagero, de segunda a segunda, das 5 da manhã até as 10 da noite, todo dia, porque não tinha curso.
Não tinha Uhum. nada na época. Era eu e eu. Uhum. A história acelerando, depois, em meio de 2009, um amigo meu, num desses, na época, no chat do Orkut ainda na época, um grupo que eu acabei virando um dos donos, Uhum. falou, Maurício, eu opero petróleo aqui nos Estados Unidos, bora aprender a operar petróleo? Era o André, né? Eu moro em Juiz de Fora. Uhum. Ah, Ben, eu já perdi dinheiro em ações, já perdi em opções, já perdi em índice, vamos perder no petróleo também agora. Não vai fazer diferença, O né? perfil de investidor mesmo arrojado ali, Mesmo, né? day trade. Nessa história, a partir daquele junho de 2008, foi integralmente em day trade, né? Uhum. E aí, Roberta, o petróleo me mostrou, e eu digo que eu dei muita sorte nisso na época, o petróleo me mostrou a questões das dinâmicas cíclicas, né? Porque petróleo, ainda que o petróleo seja estrutural, ele está ligado à energia, matéria-prima para 200 mil indústrias, né? Ele é um artigo extremamente sazonal, cíclico nos preços, né? E eu, como modéstia à parte, nunca fui burro, né? Eu consegui perceber rapidamente isso e acabei por me tornar um excelente day trader em petróleo. Eu acabei me tornando, depois dessa, eu não lembro exatamente do mês, né, porque eu não tenho os registros disso mais, Uhum. mas é do meio de 2009, eu me tornei um day trader exclusivo de petróleo Uhum. depois, Uhum. né, até 2013. Só para voltar um pouquinho, eu passo a pagar as minhas contas, melhor dizendo, eu volto para o 0 a 0. Eu costumo falar que eu boto o pescoço para fora d'água, assim, sabe? Eu não estou mais afogando. Ou seja, todas aquelas perdas que eu tinha tido, eu volto para o 0 a 0 perto de 2011. Uhum. Volto, recupero tudo que eu perdi e passo a ganhar, e as minhas contas da minha casa mesmo, eu passo a pagar a partir de 2012, né? Com petróleo, day trade Uhum. de petróleo. E a partir desse momento, eu avanço, né? Porque aí é que é o grande ponto, né? Que a gente vai falar um pouco mais à frente. O que o petróleo me trouxe na época só para dar um exemplo, o grande bull market que foi agora do Uhum. SP500 nos Estados Unidos, ele Uhum. começa no fim da crise de 2008, basicamente em fevereiro de 2009, e ele se Uhum. estende até agora, fevereiro Uhum. de 2020. Ele dura 11 anos, um ciclo. Uhum. O petróleo tem dois por ano. O que isso quer dizer? O que é um ciclo? Ele está numa mínima. Ele vai à máxima e volta para a mínima, um ciclo. Uhum. Vai para a máxima e volta para a mínima, dois ciclos. Em um ano ele faz Uhum. isso. Uhum. Isso automaticamente me criou uma grande. Como eu sempre estudei, eu nunca parei nesse ritmo de 5 da manhã às 10 da noite, nunca. Uhum. Feriado, chovesse, fazia sol, doente, não importa. De ressaca, o que não importa. Uhum. E aí eu consegui claramente compreender melhor dinâmicas de ciclo e eu trouxe isso para o mercado de ações, porque eu percebi que isso era possível de ser feito. A partir de 2014, Roberta, literalmente 2014, é que a coisa começa a acelerar demais para mim. Porque, Uhum. primeiro, eu parto para o mercado de ações muito forte, com essas dinâmicas, não mais no day trade, eu recuo, porque literalmente meu patrimônio começa a crescer numa proporção grande. E outra coisa, muitos amigos e conhecidos começam, quem opera em mercado de valores sabe do que eu estou falando. Uhum. Toda hora aparece um cunhado, um primo, um parente. Ó, eu tenho uma graninha aqui, quer Investe investir para essa graninha? mim? Você Todo mundo acaba faz sendo isso, a eu nunca referência peguei. da família, né? Mas eu nunca peguei de parente. Você sabe como é parente, né? É, Eu não, não, não é gosto. Mas eu conheci complicado ali, né? alguns clientes e amigos, na verdade, que se tornaram clientes, Roberta, que tinham Uhum. patrimônios muito grandes, de Uhum. alguns milhões de reais, e que eu comecei a gerir esse patrimônio para eles nos Estados Unidos. No Brasil, no início, mas a CVM proíbe, então eu acabei deixando isso de lado. E Uhum. aí, literalmente, é que meu jogo muda de nível, né? Uhum. E aí eu vou começar a fazer o que a gente chama de operações estruturadas, com tudo, na verdade, mas também com as commodities, porque nesse momento eu já expandi os horizontes do petróleo para basicamente todas as demais. Petróleo, gás natural, soja, milho, trigo, café, Uhum. açúcar, boi gordo, porco. E, infelizmente, por questões de limitação do mercado brasileiro, basicamente nos Estados Unidos. Uhum. Né? Eu não opero commodities muito no Brasil, por Uhum. causa da nossa ainda limitação de disponibilidade de formas, Uhum. né? É Uhum. muito bom lembrar que eu hoje sou um operador de opções, basicamente. Eu faço Uhum. operações com contratos futuros, mas eu faço basicamente operações estruturadas com opções, né? Que é Uhum. o que a gente ensina no curso, inclusive que Uhum. você Uhum. muito gentilmente me deu a honra de ser seu professor hoje. Imagina, não, muito legal. Antes da gente entrar nessa questão do investidor de commodities, eu queria só que você
esclarecesse para muita gente o que é o day trade. Qual o perfil do day trade? Porque todo mundo fala, quero ser day trade, é fácil, eu quero ganhar dinheiro, eu quero... E como você disse, você acordava às 5 da manhã e ficava das 5 da manhã às 10 da noite. Não é nada fácil. E Não. qual que é o perfil hoje, olhando lá para trás? E, aliás, né, até falando do petróleo, que esse ano a gente teve o petróleo que foi a preço negativo. Então, assim, realmente tem muita emoção aí. Tem como controlar essa emoção, como trabalhar o day trade. É uma pergunta importante. Eu cometi um engano naquela época, um engano que me salvou, mas que podia facilmente e quase chegou ao ponto de me varrer do mercado, né? Uhum. Day trade, Roberto, para quem não sabe, é uma operação que ocorre dentro do dia, né? Operações de curto prazo, que você pega movimentos muito pequenos de qualquer ativo que você esteja operando. No meu caso era petróleo, mas podia ser qualquer um, Uhum. qualquer outro ativo em ações, opções, Brasil, Estados Unidos, onde for. Uhum. Mas, na verdade, raramente você faz só um, né? Uhum. Eu cheguei ao limite de fazer 60 no mesmo dia, entendeu? 60 60 operações. operações no mesmo dia, E eu tenho amigos meus, o Rodrigo, por exemplo, que é o cara que tem mais tempo no mercado vivendo disso que eu conheço. O pai dele era do Viva Voz, do Bovespa, ele era... Os mais velhos saberão, mas ele era scalper da CEMIG, ficava no centro da roda da CEMIG, Uhum. isso há 40 anos atrás, em Uhum. 1980. E treinou um filho, e o Rodrigo, meu amigão, hoje mora em São Paulo, ele chegou a fazer mais de 1000 operações em um dia. Era o praxe dele. É uma coisa, Nossa. vocês vão falar que isso é impossível, e ele faz isso todo dia, entendeu? E o É uma outra objetivo é realmente ter esse spread, a micro diferença do ganhos, preço, micro ganhos. Então, micro a ganhos, mas quantidade de operações centenas de que vezes. a quantidade de operações que você faz é É que uma dinâmica absolutamente alheia à média do mercado no sentido de ritmo, né? E é Uhum. exatamente por isso que eu falo que eu cometi um engano lá em 2008. Eu estava indo no swing trade, super. Se eu tivesse permanecido na ideia da genialidade, talvez eu tivesse me machucado depois mais. Mas eu teria passado por 2008 com menos danos. Quando eu vou para o day trade, só podendo operar comprado no mercado que só cai, porque Uhum. 2008 era o caso, eu comemorava quando eu perdia só 2% num dia, entendeu? Do meu patrimônio, do que Imagino, sobrava, né? imagino. O day trade, Roberta, ele tem um problema, porque é exatamente isso que você falou. É um começar e terminar constante. E a última operação, não importa se você ganhou tanto ou perdeu tanto, ela pouco importa para que venha à frente. Porque Uhum. começa de novo, e começa de novo, e começa de novo. E tecnicamente falando, eu já não tenho a menor dúvida de dizer para você que o day trade é de muito longe a técnica a estratégia, a forma de operação mais difícil que existe. Uhum. Por quê? Você tem, olha, eu não sei nem contar. Nesses anos que eu fiquei como day trader, foram milhares de operações, talvez dezenas de milhares. Eu nem Uhum. sei. Porque todo Uhum. dia eram 5, 6, 7, Não, 5, 6, lógico. 7. 200 pregões por ano, bota 5 anos na linha, Nossa. quantos foram? Né? E muita inteligência emocional exige, eu imagino. Você se prova todo dia, você recomeça todo dia do zero, todo dia do zero. E por que eu digo que eu dei sorte? Porque é isso, eu descobri que eu tinha o preparo para isso, ou porque de Porque alguma você forma estudou, quebra. foi dedicação, né? Você Mas não estudou, é você só olhou dedicação. especificamente também para Mas o. não é só dedicação, Roberta. Porque Teve essa sorte. dinâmica de. Vou só comentar. Em 2008, quando eu começo no day trade, tinha aquele grupo do Orkut que eu participava. Uhum. A gente era, Roberta, uns 200, 150, 200. Lá, os que interagiam, né? Que ficavam, alguns em opções do Brasil de ações, outros em mini índice, outros em Uhum. ações mesmo, outros do petróleo, outros em blá blá blá. O que foi? Uhum. Roberta, desses 150 aí, sobraram eu e mais dois. Nossa. Todos ficaram pelo caminho. E quando eu digo que ficaram, não é um ficaram de não conseguiram. Muitos até tecnicamente conseguiram. Mas lembra, né? Você tem boleto para pagar, você É. tem vida, você tem família. O day trade exige muito fisicamente de você. Porque Uhum. literalmente você não sabe que horas vai vir uma operação. Uhum. Você começa agora, quantas vezes que eu fiquei tipo 4 horas, assim, ó, 5 horas, olhando, não tem nada acontecendo. E aí, de repente, vem 10, 15 operações no espaço de 2 horas. Então, isso exige uma dedicação Uhum. realmente integral. E Uhum. isso
eu falei, a idade vem chegando, o tempo vai passando, você vai criando família. Então, o day trade tem essa questão do perfil mesmo. De você conseguir se provar para você, muito mais do que para o mercado, para as outras pessoas, que você tem capacidade de permanecer nisso. Vou dizer por mim. Quando finalmente eu começo a juntar um patrimônio, só para dar um exemplo, no petróleo, 1 centavo de oscilação no preço, 1 centavo, equivale a $10 de ganho ou perda. R$ 53. Para quem não conhece o petróleo. Bastante. E para quem não conhece o petróleo, ele não se move de 1 centavo em 2. Por que eu escolhi o petróleo? Ou melhor dizendo, por que ele me escolheu, né? Porque não fui eu que escolhi ele. Meu amigo que me indicou e eu gostei dele. O petróleo oscila num dia, brincando, para não fazer força, 3, 4%, todo dia. Hoje, eu operava o petróleo numa época que o petróleo estava $100. Nossa. Né? Então, 4% é $4. 400 centavos. $4.000 de oscilação num dia. Eu nunca fui rico. Né? Você imagina você não ter grana, porque eu nunca fui rico, mas também não posso reclamar porque eu nunca fui pobre. Lidar com você. Eu buscava operações, Roberta, que oscilavam 20, 30 centavos. $300, o que hoje equivale a R$ 1.500 em um movimento. E um movimento errado eram 1.500 que ia, depois tentava recuperar aqui, ia 1.500. Então, realmente tinha que ficar grudado na tela. E aí, você falou o ponto. Essa história que mata no day trade, mata mesmo. Se você não conseguir lidar com isso, você não vai durar. Quando eu perco, Roberta, eu não tento recuperar. Porque eu não posso mais ter relação com aquela operação. Se eu ficar lembrando que eu perdi isso, eu ganhei, sabe aquela coisa assim? Começa a criar um peso na cabeça. Porque só para deixar claro, e se você perder 1? E quando você perde 2, 3 em seguida? Porque acontece. Você tem que respirar e falar, passou, agora vamos olhar de novo e montar outra estratégia. Isso. E eu vou dizer muito claramente, o que me habilitou depois de 17 anos e 9 meses, desde a primeira salinha do UOL, lá em 2002, que eu comprei NetCabo, que chamava Plim 3, que é NetCabo que virou Globocabo, que depois virou a Net, né, de TV a cabo. O que me possibilitou estar aqui depois de 17 anos e 9 meses e conseguir criar a primeira turma de curso de commodities foi eu claramente compreender que não tem trade da revanche, não tem, não pode ter. Segundo, não tem trade de euforia da vitória, porque é o que eu falei, vou te dar só um exemplo. No dia que pegaram o Osama Bin Laden, isso foi em 2010, não lembro mais. Eu peguei uma operação de $2,20 de ganho. Eu peguei $2 no petróleo. Eu estava com 2 contratos. Lembrando que um contrato de petróleo equivale a 1.000 barris de petróleo. Eu estava operando 2.000 barris, que na época custavam $100. Eu estava operando $200 mil, que para mim é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu fiz $4.000 em uma operação, em questão de meia hora. Eu tive que desligar, dar uma volta, assim, porque a empolgação era tanta, mas aquela operação, pontualmente, me mostrou que eu estava pronto. Por quê? Eu voltei ao zero, assim, passou, pegaram o homem, vamos para o próximo. E essa operação e essa técnica que eu gosto de ensinar para os meus alunos, e você participa, sabe disso, é a técnica do zero empolgação, zero. Inclusive, às vezes eu sou muito taxativo no grupo, que as pessoas vão se empolgando, eu falo, volta. Respira, volta. Volta, porque você tem que estar aqui amanhã. E as operações que a gente ensina hoje, muito bom lembrar, são operações que às vezes levam meses para maturar uma operação, né? Porque para quem tem uma rotina normal, você está trabalhando hoje, tem médicos, empresários, ou seja, a gente que vai ter uma rotina de vida normal, vida que segue, e essas operações vão vir em paralelo, né? Sim. Então, o que eu falei, o day trade me ensinou de uma forma muito a ferro e fogo mesmo, literalmente, a lembrar, você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém.
E a melhor das operações não te torna melhor do que ninguém, mas a Uhum, pior das operações não vai tornar você também pior do que ninguém, né, Roberta? uhum, Então, o meu ponto agora é esse, quando eu gosto de falar. O day trade é muito bom para quem sabe lidar com ele, serão poucos. A uhum, história mostra, as uhum, estatísticas mostram que são uhum, poucos que sobrevivem. Não necessariamente a técnica, mas a aprovação do dinheiro. uhum. Porque você quer ser day trade, você tem que pagar as contas, né? Sem E são dúvida. poucos que de fato conseguem ser lucrativos de forma consistente ao ponto de pagar as contas e fazer o patrimônio crescer. Nesse sentido, eu me senti sortudo, porque eu consegui. Estou aqui falando com você hoje. Que ótimo, não, que ótimo. Maurício, por que investir em commodities? Eu acho que isso ainda é um mito. Muita gente pensa, ah, não, vou investir em ações, vou colocar o meu dinheiro em renda fixa, ou hoje renda fixa nem tanto, né? Porque a taxa Selic já Não, não tem mais esse retorno que tinha antes, mas por que commodities? tá. Onde que você vê esse diferencial? Se você pudesse apontar aí três pontos fundamentais. Falar, olha, commodities pode te ajudar nisso, 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 e a commodities te traz esse tipo de retorno que o mercado pode te trazer, mas a commodities pode ser mais interessante. Eu digo isso porque Tá eu sou bom. apaixonada por commodities, então, então vamos falar desse mercado um pouquinho. Tá bom. Primeiro ponto, né, que é muito bom lembrar. Commodities, quando a gente fala em investir em commodities, não é igual falar que investir em ações. Como eu Uhum, comentei com vocês, né? As commodities têm dinâmicas cíclicas. O uhum, que isso quer dizer? As ações podem subir para sempre, em uhum, tese, né? Lá uhum, no exagero da teoria. O preço. As commodities não podem. uhum, Elas não podem nem ir a zero, se bem que o petróleo mostrou para a gente que isso é possível tecnicamente, mas logo uhum, voltou e foi um contrato. Mas, em uhum, tese, vamos falar do milho, por exemplo. uhum, O milho não pode ir a zero, porque se for a zero, os agricultores não plantarão milho. E se uhum, tiver zero, na hora que a espiga estiver lá no campo, eles vão botar fogo no mineral. Então, quando o preço cai demais, ele cria uma pressão, que a gente costuma falar, no produtor, que ele uhum, simplesmente pode desistir de plantar, como aconteceu com a soja e com o milho nesses uhum, últimos anos, preços depressivos, né? Muito uhum. baixos. Ao mesmo tempo, quanto mais alto o preço, vai gerando pressão inflacionária, né? E pressão de consumo. As Uhum, pessoas vão começar, primeiro, a reduzir os seus consumos daquele bem, uhum, e, em última instância, substituir o uso. uhum, Então, as commodities, de forma geral, elas têm quase uma banda de oscilação que pode abrir mais em um tempo, diminuir mais em outro tempo, mas a gente não vai a zero e não vai a 10 milhões. Tanto que o uhum, petróleo, em 2008, atingiu sua maior cotação em US$ 140 por barril e uhum, nunca mais viu esse preço. Então, uhum, essa é uma diferença fundamental das commodities do ponto de vista de como você investe. Você não uhum, tem o que a gente chama de buy and hold uhum, de commodities, porque elas não uhum, sobem. Então, a estruturação das operações em commodities tem a ver com os ciclos de uhum, preços dessas uhum, commodities. Essa é a primeira grande diferença. uhum, Segundo, o que naturalmente traz essa dinâmica diferente das commodities? O que a gente chama de sazonalidade, que você que trabalha bastante ligado ao agro no Brasil entende isso. uhum, uhum, Dinâmicas sazonais são dinâmicas de plantio e de colheita, de oferta e de demanda, né? Que todas as commodities agrícolas têm, todas, sem exceção. Quando a gente está Queima. na entre safra, preço sobe. Quando a gente Uhum, está no pico da safra, tende a cair o preço. uhum, E é por isso que eu falo para vocês que essas dinâmicas sazonais ao longo do ano trazem vantagens estratégicas. Porque se eu sei que essas dinâmicas sazonais, ainda que elas não sejam fixas, uhum, quadradas, no sentido de praticamente cartesianas, né? Porque uhum. tem quebra de safra, tem excesso de safra, tem N Guerra questões. E outra, comercial. lembrando, isso, exatamente, isso mesmo. Ah, o preço no Brasil cai muito, a China vem, compra do Brasil e larga os Estados Unidos. Sim. No inverso, a mesma história. Ah, está em super Uhum. safra lá, a China vai comer lá, como está acontecendo inclusive com o próprio milho, né? Que Sim, o milho tem um exatamente. consumo interno muito forte agora, E a China mas está o comprando agora também. externo, exatamente, né? Esse é um detalhe, a diferença entre soja e milho. Estou comentando aqui pontualmente para vocês Lógico, entenderem lógico. que as dinâmicas que regem o mercado de commodities são diferentes das dinâmicas que regem o mercado de ações.
Melhor ou pior? Nenhum dos dois. Diferente. Só. Porque a minha carteira macro tem ações, tem renda fixa, tem Brasil, tem Estados Unidos, tem Europa, tem Ásia, mas tem commodities também. E terceiro, que eu gosto de dizer para os meus alunos, como eu expliquei para você agora, né? Que você expliquei, não. Comentei porque você sabe tão bem quanto eu. O preço que as commodities têm, e isso é uma dinâmica comum ao mercado de ações, mas funciona de uma forma diferente, o preço fala muito. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei, se o preço está muito baixo numa certa commodity, mas, como eu costumo falar, eu posso ler 48 notícias diferentes que vão justificar ou não justificar o porquê que o café está passando pelo que está passando. Do meu ponto de vista, como operador de mercado, como investidor, o que eu sei é que o preço, aquele preço que está no book de ofertas, aquele lá, ele é a resultante de todas as dinâmicas globais que interferem no preço de um certo ativo. Todas. Positivas e negativas. É por isso que eu não leio notícia. Porque tudo que me importa é a resultante, é o preço. E como eu sei que dinâmicas sazonais e que diferenças de preço ao longo do tempo são cobertas globalmente, eu, como investidor, tenho que compreender apenas o que tem de previsível, eu não gosto dessa palavra, mas é isso, de previsível, de parametrizável nas dinâmicas de preços, que vão me dar melhores odds, melhores probabilidades de montar uma operação altamente assimétrica. O que isso quer dizer? A gente trabalha muito com assimetria, você sabe disso, com assimetria de retorno. Operações que, caso dê errado, eu vou perder pouquinho, caso dê certo, eu vou ganhar muitas vezes mais do que a perda que eu estava exposto. E essas são as 3 variáveis que eu costumo falar, que são as mais importantes. Primeiro, portanto, que as commodities têm ciclos definidos de curto prazo, que por natureza diferenciam do mercado de ações. Segundo, que dinâmicas sazonais, né, de preços, em qualquer uma delas, do petróleo ao boi gordo, criam facilidades, não facilidades. Eu falo que o mercado nunca é fácil, né, mas ele pode ser mais simples. Ele cria dinâmicas de você conseguir cercar operações muito melhores e, em última instância, o preço é sempre a resultante de todas as variáveis. E se eu conseguir dominar bem essas dinâmicas de preço, e é isso que eu ensino para os meus alunos, e funciona bem, eu raramente terei problemas ao longo do tempo. Pontualmente terei, mas na média eu tendo a cercar melhor consistência de ganhos, Roberta. O mercado fala, não é verdade, Maurício? Fala. Quando a gente realmente começa a acompanhar o dia a dia, o mercado fala. Então, acho que é muito interessante isso. E agora eu queria que você falasse como professor, deixasse os seus contatos também, porque afinal de contas, quem quer investir em commodities precisa de um certo treinamento, precisa realmente se dedicar e entender esse mercado, como você mesmo disse, ele é diferente do mercado de ações, ele é diferente, então ele tem certas particularidades que precisam ser analisadas. Então, hoje, você diz o ambiente que a gente está vivendo, de pandemia, que a gente, se Deus quiser, logo a gente tem uma vacina, mas olhando o mercado, você vê um potencial grande, olhando esse mercado hoje, para investir em commodities. Queria que você finalizasse desse jeito e também falasse um pouquinho do seu curso, que é um curso excelente, que inclusive eu recomendo, muito bom mesmo, o Mal traz uns insights super positivos assim, para a gente, porque eu trabalho muito na gestão de risco e é muito legal ter também essa visão do investidor em commodities. Mas vamos lá, se você puder falar um pouquinho desse ambiente hoje que a gente vive, essa questão dos preços que você está analisando com relação a commodities, é um ambiente realmente favorável, é interessante para poder olhar para esse mercado e também deixar os seus contatos. Tá bom, Roberta. Como eu costumo falar, como commodities são ativos estruturais da economia global, de qualquer lugar que você possa olhar, principalmente o petróleo, obviamente, mas todas as demais, e cada uma no seu setor, sempre haverá mercado para eles. Não tem condições, ninguém vai parar de comer, ninguém vai parar de usar energia, ninguém vai parar de comer, né, de conseguir madeira, ninguém vai parar de utilizar cobre, né, como na indústria, ouro, prata e tudo mais. Então, o agro é tudo, né? Tá tudo ligado a tudo, todas né? Elas são absolutamente... Sim, as commodities todas.
fundamentais, elas vêm antes de todos. Eu costumo falar que o mercado de commodities é maior que o mercado acionário, porque ela vem antes, né? Ele vem muito antes de todos os demais. Então, entender essas dinâmicas que eu costumo falar, inclusive dinâmicas de commodities, dinâmicas cíclicas, me tornou um muito melhor operador no mercado como um todo, no mercado acionário, no mercado de renda fixa, porque muitos não sabem, mas renda fixa é operável, no sentido de você aproveitar ciclos e tudo mais. Então, hoje eu posso dizer que se eu estou hoje onde estou, administrando esse monte de dinheiro que eu tenho fora do Brasil, dos meus clientes, pagando as minhas contas, podendo ter uma vida em home office desde 2013, que eu estou em home office, já trabalhando em casa, nunca mais tive outra profissão, é exatamente por causa disso. E esse curso que eu pude montar hoje, né, é exatamente nesse sentido, porque é muito bom lembrar, com o advento do mercado eletrônico, especialmente a partir dos anos 2000, chegam os operadores institucionais financeiros, que a gente costuma falar, porque antes disso, especialmente, o mercado de commodities era quase fechado para produtores de grande porte. Com a chegada dos institucionais financeiros, hoje, a maior parte do volume negociado no mercado de commodities não é por integrantes do mercado. Sim. É por operadores financeiros e também eu e você. Porque os mesmos instrumentos que eles podem utilizar, eu e você podemos. E esse treinamento que eu desenvolvi, que hoje eu tenho, graças a Deus, vou para a 4ª turma agora, né? Que é todo online e tudo mais, né? A Roberta bem sabe, sempre com aula, muitas aulas ao vivo também, explicando o operacional. Tem a proposta de poder trazer para quem quiser operadores que não são ligados ao mercado, mas também operadores ligados ao mercado. Eu tenho muitos produtores agrícolas, muitos traders globais, muita gente ligada a grandes operadores globais, desde logística até processadores. Tem gente da Bunge, gente da Cargill, muita gente. Eu tenho um grande amigo meu, o Maé, que ele é conselheiro da Cochupé, da Cooperativa Agrícola de Cochupé, né, que está lá com a gente também, que vai dar uma aula com a gente também junto com a Roberta. Então, assim, a ideia desse treinamento é, primeiro, criar as facilidades para o produtor agrícola, a gente é ligado ao setor, para poder se defender e se expor diretamente de forma a tirar vantagem disso, não ficar na mão de uma cooperativa, de um trader, que sei lá o que quer que seja, qualquer um poder fazer mais, fazer como o Maurício faz. Eu nunca tive nada. Meu pai teve uma chacrinha em Ibiúna para falar que eu nunca tive nada ligado ao agro. Né? Mas a ideia principal hoje é poder colocar qualquer um como um grande operador global e conseguir fazer essas operações de alta assimetria que meus alunos conseguem a qualquer momento, do conforto da sua casa, do conforto do seu celular, sabendo o que está fazendo. É um curso que eu costumo falar que é um curso que eu adoraria ter comprado lá atrás, mas nunca ninguém pôde me vender porque não tinha quem vendesse. Mas assim, quem quiser então, que estiver gostando, vai lá no meu Instagram, chama Maurício Bellinello, né? Procura lá, Maurício Bellinello. Estou produzindo, inclusive, uma tonelada de conteúdo. Estou numa produção maluca de conteúdo agora, sobre tudo. Então, se vocês quiserem conhecer mais, podem ir lá. Tem muito conteúdo gratuito, muito mesmo. Horas e horas e horas de conteúdo gratuito falando disso, falando sobre o mercado acionário mais fora do Brasil, porque eu estou com foco fora do Brasil já há alguns anos, né, para investimentos internacionais. Então, se vocês quiserem, manda direct lá, manda para os amigos de coração. Quero só que vocês saibam, o mercado de commodities não é um mercado distante. O mercado que eu digo, o mercado de valores, né? É um mercado que poderia e deveria estar na pauta do dia de todo mundo. Porque é muito bom lembrar que quando a gente fala de commodities, quando eu falo de Petrobras, eu estou falando de petróleo. Quando eu estou falando de SLC, né, eu estou falando de commodities. Quando eu estou falando de Vale, eu estou falando de commodities. Né? Quando eu estou falando de Cargill, de comida, eu estou falando de commodities. Inclusive, esses ativos, os maiores, tem ligação direta com o comportamento médio da commodity principal que elas vendem. Petrobras é diretamente ligado a petróleo. Vale tem diretamente ligado à dinâmica de preços do minério de ferro. Então, quando você entende a forma de operação dessas commodities, acredite em mim, a sua vida no mercado acionário nunca mais vai ser a mesma. E vejo, pelo exemplo, dos meus alunos hoje, surfando, como a gente brinca, como eles brincam, eu sou mais velho, like a boss. A ideia é like a boss. Essa, tá bom? Like a boss, tá bom, Roberta? De novo, muito obrigado pela gentileza, pelo convite, pela generosidade em lembrar. E muito obrigado por fazer parte da minha turma de alunos. Prazer. É um super prazer, Mal. É sempre muito legal estar contigo. A gente sempre aprende, sempre tem uma nova visão. Eu acho que esse mercado ele é muito volátil, dinâmico. Então, assim, você tem que ficar muito atenta realmente, porque sempre o preço fala, como você disse, né? Então, assim,
vamos aí criar oportunidades, né? Por que não no mercado de commodities, de desmistificar que esse mercado não é para se operar, que vai trazer problema, que vai ter prejuízo. Não, vamos olhar para esse mercado. Né? Importante tanto para a parte de gestão de risco, mas também para a parte de investidor, porque o investidor é que pode trazer até, inclusive, essa liquidez do mercado. Né? Então, que o hedger ali, a pessoa que está querendo proteger o preço, a indústria, o produtor, eles precisam tanto dessa liquidez do mercado. Mal, mais uma vez, muito obrigada. A gente vai voltar a conversar, com certeza, em qualquer momento aí, porque a gente tem que ficar antenado em várias coisas, né? E muito obrigada por participar desse AgroTraders. Eu que agradeço, Roberta. Gente, não deixem de seguir aí o Maurício, vocês vão ter bastante dicas nesse sentido, o curso super bacana também, viu? Então, a gente se vê no próximo AgroTraders. Tchau, gente!